Vamos lá. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem, pessoal? Meu nome é Josué Coimbra, sou apresentador do Josué Coimbra Podcast e hoje nós vamos iniciar mais um programa. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Tecnofisco, que é o nosso parceiro aqui no programa, sempre está aqui com a gente, sempre apoiando essa nossa iniciativa. Também quero agradecer a equipe do Jornal Gazeta Regional, que apoia meu programa e acredita na minha ideia. Enfim, quero pedir também a todos vocês que votem no meu programa. Eu estou concorrendo ao melhor podcast do Brasil e as eleições estão acontecendo. Bom, sem muitas delongas, hoje eu estou aqui com um cara muito bacana. O nome dele é Eduardo, ele trabalha com HFT, com volume, enfim. Eduardo, se apresente ao grande público, por favor. Olá, tudo bem? Eduardo, só colocando um parêntese, né, que eu trabalhe com HFT diretamente, né? A gente compreende a estrutura do HFT dentro da nossa escola, né? Que é trabalhar justamente com a especialização do volume sobre lote. Então, eu já estou no mercado há 10 anos, já trabalhei para grandes empresas, como a extinta 24 Option, onde eu era especialista em buscar taxas de liquidez, dependendo dos objetivos, levantávamos relatório para a diretoria, para assim ter um posicionamento perante o mercado. Hoje sou representante da 4XC e a Runway, onde a gente trabalha com Forex e também o próprio índice B3, né? Diante disso, a gente também faz mentoria especializada em volume, onde dentro temos o HFT Analítico, que é onde nós treinamos pessoas para ter essa visão. E desde já agradeço ao Josué pelo convite, onde na última vez nós não tivemos êxito, até mesmo por algumas tecnologias que eu, pelo menos, ainda estou me acostumando, mas vejo que hoje vai dar certo. Vamos para cima, meu amigo. Com certeza, hoje vai dar muito certo, vai ser um programa maravilhoso. Enfim, é isso, né? A tecnologia, ela está aí chegando cada vez mais e nós vamos nos acostumando, vamos trabalhando com ela. Eu também, às vezes, acabo me enrolando com tanta tecnologia que existe hoje, mas no final tudo dará certo. Deixa eu te falar, aproveitando que a gente está começando, eu já queria perguntar o que é a lógica do volume? Eu, pelo menos, nunca consegui operar usando volume. Eu usei todos os sistemas que a gente tem, né? Todos os indicadores de análise técnica. Já o volume, eu não sei se é um relaxo, não sei. Eu nunca consegui compreendê-lo para trabalhar com ele. Será que você consegue me ajudar hoje, ajudar quem está do outro lado da tela também? Sim. Primeiro que nós precisamos compreender que o volume, estou até compartilhando a minha tela agora, para que vocês possam compreender com mais exatidão, certo? Isso que vocês estão vendo na tela agora é uma arte que eu montei, né? Onde você consegue aí compreender com exatidão o que move qualquer tipo de preço. Ou seja, gente, quando a gente está falando de volume financeiro correlacionado a um determinado ativo, que seja lá um lucro através de dividendos, ou que seja até mesmo a mão, né? Você está operando, nós sempre precisamos compreender que quem move o preço é o volume. Então, se eu quiser vender um cachorro não, que eu acho que é proibido fazer venda de cachorro em rede social. Eu quero vender um produto meu no mercado financeiro. Você vender seu carro? Bora vender meu carro no mercado financeiro. Meu carro ele tem que entrar com um preço.
Então, observem a imagem, por favor. O que é que a imagem ela mostra? Ela mostra, literalmente, aqui, ó, o preço atual. Ou seja, aquele que está agredindo o mercado são aqueles que vão literalmente fazer com que o preço se mova. Então, vejam bem, se nós não compreendermos essa mínima que faz com que o preço suba ou ele desce, ficará muito difícil obtermos lucro. Então, observe na imagem que nesta faixa de investidores agressores, os agressivos, aqueles que mexem mesmo o mercado, existe abaixo os investidores passivos. Por exemplo, a gente pode observar aqui no preço 2,5, por exemplo, aqui, nesta pausa aí da foto, ele está com 234 lotes. Mas a gente observa, muitas das vezes, que pode entrar aí do nada mais 400 lotes, aí vai para 634 lotes. E do nada ela some. Pá! Esse aí já é uma primeira visão aonde pode estar havendo um HFT. Pois, precisamos compreender, gente, que é o que me deixa mais chocado, é a pessoa que entra no mercado financeiro já querendo justamente ir pelas teias do marketing digital ADS, que é para comprar conteúdo. E aí o cara te vende uma estratégia em um gráfico ilustrativo, veja bem, eu estou falando aqui do que move o preço. A vela lá, que foi criada para contar arroz, né? Cara, é altamente ultrapassado. Por quê? Porque ele só te dá máximas e mínimas, aberturas e fechamentos. Ele não te dá, por exemplo, uma POC, ele não te dá um nó de volume, que são essas perspectivas que temos que ter para entender, por exemplo, o price action. O que é price action? Ação do preço. O que move o preço? Volume. Ou seja, toda essa arquitetura aqui que nós estamos vendo na imagem, ela começa no book de oferta. Ou seja, o mínimo é você entender que o menor número de lotes sempre ganha. Mas como, Eduardo? Vejamos aqui nos agressores. Está entrando 100 lotes de compra e 120 lotes de venda. Quem é que ganha essa briga? Logo, quem ganha é a compra. Por quê? Porque a compra ela vai tomar os 100 lotes da venda, mas a venda vai ficar travada com 20 lotes. Então, quem atingiu o seu objetivo foi a compra. Ou seja, já o preço não vale R$ 4,00, vale R$ 4,50. Desde já explico que a gente está falando de algo aqui em slow motion, em um pause, né? Mais na frente eu vou mostrar umas coisinhas legais aí que a gente possa compreender com mais exatidão. Beleza? Beleza. E me fala uma coisa, o que é o HFT e qual que é o impacto dele no mercado no curto prazo? Aliás, qual é o impacto dele no mercado? O HFT, ele é uma tecnologia de ponta. A gente precisa compreender duas situações básicas. HFT de verdade, que é a negociação em números de lotes, digamos, imagina que você cria um mecanismo para ele entrar e sair com um determinado número de lotes de acordo, né, com o teu objetivo, que é um determinado lucro. Ou seja, o HFT hoje, ele só existe a HFT de verdade dentro do mercado Forex, e são 4 provedores de liquidez. Ou seja, você se conecta a uma corretora, ela pode ser ECN ou pode ser market maker. A maioria são market maker, por exemplo, uma FBS da vida, uma XP. Significa isso. Você dá uma ordem, essa ordem, ela passa e é registrada pela empresa, e aí vai para o provedor de liquidez. Esse provedor de liquidez vai te trazer a informação apenas desse provedor de liquidez na qual você está conectado. Ou seja,
Quando você liga ali a barrinha de volume de uma FBS da vida, logo você tem 1/3 só da informação. Para que tenhamos toda a informação de volume, por exemplo, do mercado Forex, é necessário que estejamos pagando mensalmente, que vai de 100 a até $500 mensal, para que tu tenhas essa estrutura toda diante dos 4 HFTs. Mas, veja bem, até aí é complicado falar, porque precisa de outros recursos para ter uma totalidade. Mas, se a gente for aqui na B3, qualquer corretora da B3 vai te dar todas as informações, volumetric price, vai te dar o times in trade. Por quê? Porque, assim como uma criptomoeda, é provedor único. Então, o HFT utilizado dentro da criptomoeda e até mesmo da B3, por exemplo, bancos, eles usam uma tecnologia de ponta que poderíamos sim chamar de HFT. Queria apenas explicar que HFT mesmo só tem no Forex. Agora, claro, imagina, eu tenho 30, 50 mil dólares e pago um russo bom pra caramba de programação e que entenda de trade, e o cara vai me trazer uma mega estrutura para fazer a leitura e até mesmo a automatização da entrada e saída. Eu quero que vocês observem aqui, eu estou buscando no nosso canal, no YouTube, a lógica do volume, para que vocês possam ver, isso aqui é uma raridade, a gente não vê em nenhum lugar, e claro, observando isso, eu poderei terminar respondendo com mais clareza a pergunta de qual é o impacto do HFT no mercado financeiro. Então, deixa eu rodar o vídeo aqui, e aí vocês vão poder ver com mais exatidão o que eu estou falando. O HFT ele vai trabalhar em vários ativos. Qual é a gravidade de não se compreender o HFT? É o simples fator Smart Money Concept, ou conhecido como SMC, né? Que é diversificar, né? É dinheiro inteligente. Diante disso, a gente pode compreender 2 situações. Primeira, ele vai trabalhar como um fundo hedge. Ele vai dar entrada em um ativo de compra e vai dar uma entrada de venda em outro ativo. Mas esses 2 ativos, eles têm uma influência com o ativo principal, na qual um dos 3 pode vir a dar lucro para a empresa. Então, se a gente parar para observar, olha, observem o que eu vou compartilhar agora. Vejam com detalhe isso aqui que eu vou mostrar, por favor. Isso aqui a gente não vê em qualquer lugar. Olha o que é isso aí, gente. Presta atenção. Olha a rapidez. Cada pontinho desse é uma ordem. Olha lá, olha a jogada. É até lindo de se ver, olha. Né, coloridinho, assim. Olha lá, jogando de boa. Você pode observar que ele te dá a complexidade dos dados correlacionados às entradas e saídas. Então, tudo aqui, ó. Você pode olhar. Se eu olhar aqui o BOST, olha lá, 75, 7, ele está nos dando aí o número de trades correlacionado ao número de lotes envolvido. Observe que mais abaixo tem letras ABT. Se você olhar para a última coluna, ele mostra 30 mais, 26 mais, 100. Mas do nada ele vai mudar. Ele vai mudar para um negativo, ele vai mudar, olha lá, mudou para 25, continua no positivo. Mas, literalmente, o jogo é esse. Ele não está jogando só, por exemplo, no Euro Forex. Beleza? Vou tirar aqui o compartilhamento, gente. A gente não está falando só de uma complexidade correlacionada a um simples jogo de entra e sai, gente. Hoje, a informação ela é completamente manipulada para que os peixes pequenos
tenham um direcionamento correlacionado aos seus objetivos. Prova essa, junho desse ano. Broadcast. Eduardo. Oi. Eduardo, Diga lá, meu querido. Estou interrompendo. Deixa eu te falar. E como que eu consigo usar? E como que eu consigo usar esse conceito dentro, por exemplo, eu faço day trade com dólar ou mini índice, como que eu uso o HFT e essa questão do volume nas minhas operações diárias? Como que eu posso fazer isso? Pois como eu te falo, se a gente, vou tirar uma base para quem opera, por exemplo, o mini índice, né? É aí que eu falo, eu sou contra os meus alunos a trabalharem a longo prazo. Eu influencio a todos a trabalharem em curto prazo, o scalper. E aí, nesse scalper, se tu deu uma entrada que ela dê continuidade naquilo, aí, pô, a gente pode pegar ali um swing e deixar rolar, né? E a gente vai só tirando a média ali, preparando para sair com gain. Mas é aí o X da questão, né? Se nós trabalharmos o SMC, que é o dinheiro inteligente, para quem, por exemplo, trabalha índice, já tem muita gente fazendo isso, e eu acho muito interessante. Só que ainda parece algo muito superficial. Mas eu vejo amigos que trabalham, por exemplo, no mini índice e observam, por exemplo, a cotação do dólar cheio, ou às vezes ele está trabalhando o índice, aí ele está observando ali o petróleo, a Vale. É muito juiz isso. É porque é como se a gente estivesse operando o euro-USD. Eu vou trabalhar o euro-USD, mas calma, eu não vou ficar olhando os dados do euro-USD, até porque não tem, né? Mas eu posso ver os dados do dólar americano, do índice do dólar americano, e posso ver o índice do euro. Eu falo assim, ó, vamos, um exemplo X. Eu entrei hoje de manhã, o mercado eu vi que ele é comprador, e aí eu resolvo fazer uma compra. Aí eu olho lá, o dólar tá 5,50, 5,52. Como é que eu vou usar essa coisa do HFT para fazer a minha compra de dólar? Eu estou pensando aqui que agora são 9h30 da manhã. Como que eu vou trabalhar isso? Bom, como eu te falei, né? Eu já tiro de rota e trabalhar a longo prazo, mesmo que seja entre de manhã para sair à tarde, já não é legal. Até porque, como eu te falo, como a gente já conversou sobre isso, né? De 10... onde é que a gente procura informação? No Google. A gente procura tudo aí que como empresa que dá informação, por exemplo, de calendário econômico, todas elas são empresas relacionadas a banco. Então, de 10 empresas que a gente busca informação, 8 são donas de banco. Ou seja, elas sempre vão te manipular pela informação. Eu vou compartilhar uma tela aqui. Não, o que eu tô falando... Não é questão da informação. Não, o que eu tô falando assim, não é questão da informação. Eu tô querendo entender a lógica operacional do volume e do HFT de manhã. Eu não tô analisando informação, não vou olhar nada disso. Eu tô querendo entender como que vai funcionar o processo no gráfico e na tela, independente dos sites de informações, esse tipo de coisa. Por exemplo, se eu estivesse usando uma média de 3,8, eu ia esperar um cruzamento para fazer a compra, um cruzamento para cima para fazer a compra. Se eu estivesse olhando no MACD, eu ia esperar um cruzamento lá no MACD para fazer uma compra. Se eu estivesse usando o Parabolic SAR, eu ia esperar mudar a estrelinha de lado para fazer a compra. Então eu queria entender como que eu vou usar essa coisa do volume juntamente com o HFT para que eu possa fazer a compra desse dólar de manhã a 5,52. Eu estou pensando num day trade, eu vou comprar, quero pegar, sei lá, 10 pontos aí. Pois trabalhar o HFT em si fica muito curto o nosso tempo para compreender isso, até porque a gente tem uma estrutura toda para esse treinamento. Mas eu já posso te dar aqui uma visão da própria lógica do volume.
Porque a lógica do volume, ela é o básico do básico e qualquer um pode fazer dinheiro com ela. Sim, é possível, desde que você tenha a compreensão de que você tem médias móveis, legal. Eu também trabalho com MSD, amo, e trabalho contrário ao que ele é, porque ele é divergente. E eu, com ele, uso para uma confluência. Diante disso, vou compartilhar minha tela aqui. Observem o que eu vou mostrar para vocês agora. Está aparecendo aí? Está aparecendo, tá. Ah, não, ainda não. E agora? Agora sim. Primeira coisa que a gente tem que compreender. Se a gente trabalha com médias, legal. Eu uso gráfico. Já disse que ele é apenas ilustrativo. Mas sim, eu uso gráfico. Tá aqui. Estou usando um gráfico. Porque eu preciso usar esse gráfico. Eu preciso entender pontos de alerta, regiões que vão me dar maior interesse na operação. Eu não vou entrar em qualquer ponto. Sempre explico isso para os alunos. A gente não pode ficar esperando, ficar dando toda hora entrada aleatória. A gente precisa esperar que o mercado nos diga. Então, dentro do volume, da lógica do volume, a gente tem dois fatores bem específicos, que é um alerta e um sinal. O terceiro é o gatilho. Tá, vamos lá. O alerta já me alertou aqui. Por quê? Porque dentro do gráfico, ele me mostrou um fechamento acima do último pivô de baixa. Isso é apenas um alerta. Ele apenas identificou para mim. Mas aí a vela ela não está mostrando quem é que tem o interesse real da continuidade ou não da tendência. Vai haver, como houve um throwback, ela veio, voltou, tocou na mesma taxa lá do pivô de baixo e deu continuidade, está subindo. A entrada foi boa, seria boa e lucrativa até esse momento aqui onde a gente está observando. Por quê? Porque a gente consegue compreender através do volume se será possível, né, obtermos lucro. Então, pensa comigo, o menor número de lote ganha, segundo fatores extras. Segundo, entender se várias corretoras, várias empresas estão com a mesma intenção de direção. E o ponto fundamental de tudo é entender se está havendo caminhada do preço. Eu falo caminhada, correria do preço. Se o preço está desenvolvendo, está entrando vários lotes. O que é que eu posso ver nesse pause? Vários lotes de compra. E observem a XP, a Toro, né, entrando, ó, a Clear, com números bem pequenos para venda. Uma contrapartida bem diferencial correlacionada à compra. E vamos olhar mais aqui, ó. Esse aqui é só o real. É o que sai bem aqui, ó. É esse que sai aqui. Olha a virada que ela deu. Ou seja, se eu vejo ali naquele primeiro momento que teve um fechamento da vela acima do pivô anterior, e mesmo que eu tivesse uma média aí, jamais elas iriam me dar esse tipo de informação. Por exemplo, o preço está aqui brigando no 128,920. Mas e aí? Ele vai para o 921? Ele vai para o 922? Ou ele vai ficar injetando muita verba, logo o preço não anda? Aí tem aquele outro gatilho mental que não existe mecanismo no mundo que nos diga isso. Qual é, Eduardo? É a absorção. A absorção ela é simples de compreender.
Se a gente está vendo que está aqui entrando muita injeção de verba, olha lá, o preço já está ali, ó, foi por 900 e pouco e voltou por 895. Vamos dar mais uma jogada bem aqui, eu vou mostrar para vocês o todo. Cadê o todo? Cadê o todo? Não está aqui. Tá. Se quiser fazer outra pergunta, amigo, fica à vontade. Tá, entendi. Então, esse sistema... E me fala uma coisa... Oi. Pode falar. Não, respondendo a tua pergunta é isso. Aí, boa, mostrando essa imagem. O interessante disso tudo é justamente isso aqui. É a gente ter, né, o gráfico apenas para que a gente possa entender claro, as aberturas e fechamentos e as máximas e mínimas, mas o que vai te dar mesmo a ideia de tu fazer uma compra ou uma venda vai ser juntando todas essas informações. E aqui eu estou mostrando só um times in trade, o tempo do trade, o tempo do jogo, quem é que está entrando. Aqui também tem, né, se a gente abrir mais lá dentro da corretora, ele vai dar hora, segundo e milésimos de segundo. Ou seja, aqui temos várias, olha lá, XP, Inter, JP Morgan, Ideal, todos eles têm tecnologia de ponta, onde trabalham de acordo com interesses que muitas das vezes acaba sendo mútuo, porque a gente sabe que quando uma está desenvolvendo para uma compra e está levando a compra e tu começa a observar que outras empresas ou corretoras também entram na jogada para empurrar o preço, a gente já deixa claro, né? Quer dizer, o mercado deixa claro que vai haver uma continuidade. E o volume, ele é tão espetacular que, naturalmente, a mesma forma de injeção mútuo de vários grupos, várias empresas estão ali elevando o preço, por exemplo, como estou dizendo na compra, da mesma forma vai aparecer o contrário. A gente vai começar a observar duas situações. Vai entrar ou pouca verba, certo? Ou a própria virada, uma venda entrando mais forte, consumindo aquela tentativa de consolidação da compra, né? Que é justamente fazer com que o preço se eleve. Volume é tudo. Entendi. E me fala uma coisa, tem algumas estratégias comuns que dá para fazer utilizando o HFT? Estratégias comuns que a gente pode observar, né, não sendo tão especialista, é justamente a gente observar os dois lados da situação. Volto a dizer novamente, um exemplo, vamos pegar o Forex. Eu vou operar Euro-USD. Euro-USD é fantoche do índice do dólar e do índice, principalmente o Euro 50. Só que se você for olhar a DAX, se você olhar o euro, quer dizer, o índice da Alemanha, é a mesma coisa que o índice euro. Por quê? Porque é uma maior potência e ela que move o índice alemão é a Alemanha. Então, por exemplo, se eu estou vendo que ambas é um fantoche desses dois, eu vou olhar o dólar e vou olhar ao mesmo tempo a venda, né? Se eu estou olhando ali no times in trade, se eu estou vendo ali no volume at price que o dólar está caindo, né? Está entrando muita injeção de verba para venda, logo é natural que tu vai ver no índice alemão, no Euro 50, tu vai ver a injeção de compra e o preço subindo. Ou seja, o Euro-USD, que é o euro comprando dólar, ele segue a Alemanha. Ah, Eduardo, mas eu quero operar B3. Pô, toda vez que você for operar B3, seja qualquer ativo, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é quem é que está por trás disso tudo.
Índice. Nosso índice, ele pesa muito perante o petróleo, pesa muito sobre a Vale. Ah, eu quero operar a Vale. Não é muito interessante, porque o gráfico não é muito legal em curto tempo, em prazos curtos. Mas se eu for querer operar uma Vale, eu vou precisar ver os derivados que tem dentro do mercado financeiro correlacionado a ela. Por exemplo, eu vou ver o mercado de ferro, eu vou ver o mercado de aço. São dois ativos derivados da Vale que, se eles tiverem em potencial valor, a Vale vai valorizar também. Então, é inacreditável e desafio qualquer um que chegue e diga que faz dinheiro com um gráfico. Não existe. É papo furado. É vendedor guru querendo empurrar mesmo, sem vaselina, perdão a palavra. Fica à vontade, amigo. Tá, deixa eu te falar. E qual o processo para entendermos o HFT analítico? Olha, entrando com a gente na equipe, né? A gente, claro, dá um treinamento mais abrangente, porque estamos, por exemplo, justamente em uma época da tecnologia, que é o ADS, ele vai te captar em qualquer lugar. Então, se você digitar dentro de qualquer mecanismo do Google algo correlacionado a day trade, você será pescado e, de uma forma bem estratégica, ele vai atingir teu subconsciente, tu vai gastar dinheiro com ele, porque a estratégia é justamente essa. Eles vão te captar e fazer com que você compre o curso que não te ensina nem que o menor número de lotes vença. Ou seja, sobre HFT, desafio a qualquer pessoa a procurar dentro da internet, no Brasil, alguém que fale tudo isso que a gente já falou. Não tem. Então, infelizmente, o que eu posso dar, eu já faço isso, né, praticamente há 5 anos, é o endereço do nosso canal, A Lógica do Volume. Lá tem muito material que vai te fazer crescer muito mais como um trade, porque todas as aulas elas são específicas em demonstrar o que passa atrás do gráfico. Quando tem aula sobre gráfico, você vai ver várias aulas lá, o projeto Lucy, são operações reais. Da mesma forma que você vai aprender e ter muita informação para se elevar como um profissional trade, mesmo você não tendo equipamento bom, mas com celular você já começa a absorver essas informações e aprender o certo sobre o mercado, porque a gente coloca a carroça na frente dos bois quando a gente entra no trade. Entendi. Justamente por ser pescado pelo ADS do marketing digital. Deixa eu te falar. Mas deixa o convite a todos aí. Tá. E qual o processo, Eduardo? Diga, meu amigo. E qual o processo para entender o HF? Qual o processo para entender o HFT analítica? Olha, o processo é justamente entender o complexo o conjunto de informações de dados, né? Para a gente entender o HFT analítico, existem algumas, como é que se diz, as cerejas do bolo, que inclusive já tem pessoas incomodadas aí que já me procuram no PV falando algumas coisinhas, e são pessoas grandes, pessoas até que enganaram pessoas no passado, mas enfim. E, Josué, eu estou pensando ainda muito sério se eu vou continuar com essa mentoria, porque eu tenho medo que caia em mãos erradas, amigo. Mas a ideia é você ter times in trade, volume at price, observar o número de lotes que estão entrando, daí você pode fazer a configuração para lotes mínimos e para lotes agrupados, para ter uma visão mais coerente sobre tudo. E principalmente, ouçam lá, gente, é muito importante trabalhar com volume at price em períodos de um dia
Isso você está fazendo scalp períodos de 60 dias. E ficar sempre ligado dentro do gráfico, certo? Dentro do gráfico, ou do gráfico não, do book, do livro de oferta, observar sempre a ponta que entra com um menor número de lotes. Entenda, se quem leva o preço são os menores números de lotes, ou seja, dentro da agressão, eu mostrei para vocês algo em slow motion, mas a real de um book de oferta é altamente acelerado. Ou seja, se você observar aquela aceleração dentro do atual preço correlacionado à entrada de lote, você vai ver um lado que vai sempre piscar com o maior. Vai entrar lote, vai sair lote, vai entrar lote, vai sair lote, mas você vai sempre observar que um lado ele vai estar sempre colocando menos lote. Ou seja, esse que está tentando se integrar é justamente a primeira linha do raciocínio do HFT analítico. Existe uma variação bem complexa, e a gente treina bastante sobre isso. Mas a primeira que eu já posso te dizer é, observa, essa ponta, ela sempre vai estar ali com o menor número de lotes. E quando isso acontecer, são duas coisas. Ou ela será absorvida, e você vai observar que está entrando, mas o preço não está desenvolvendo, ou, literalmente, vai continuar entrando menor e o preço vai andar. Então, de cara, o que eu posso dizer para vocês é que dentro do HFT analítico, a gente treina pessoas, literalmente, para entender as máquinas e não humanos. Entendi. E deixa eu te falar, Eduardo? Pode falar, amigo, estou ouvindo. Deixa eu te falar. E a gente já está quase acabando o nosso programa, infelizmente. E como que as pessoas fazem se elas quiserem conhecer mais o seu trabalho, acompanhar o seu produto, entender mais sobre o HFT, sobre a lógica do volume? Você tem canal no YouTube? Tem algum lugar no Instagram? Tem um telefone? Sim. O telefone é o 91 982 27 11 16, é isso que a gente se fala, né? As redes sociais é a lógica do volume. Entrou no canal, entrou no YouTube, procura a lógica do volume, estarei lá. Procurou no Instagram a lógica do volume, estaremos lá. E Facebook também, a lógica do volume. Mas aconselho a todos a entrarem mesmo diretamente no YouTube, porque é no YouTube que vai ter muita informação e muito conteúdo. Para você que está entrando, e para você que já tem aí 4, 5 anos, falo isso porque eu sou mentor, batendo aí quase 7 anos, já passou mais de 200 alunos. Digo e repito, porque eu tenho experiência sobre. Tem pessoas que entram com 4 anos de mercado, e a pessoa tem uma aula com a gente, ele diz que não sabe nada. Por quê? Porque colocamos a carroça na frente dos bois. E veja bem, eu só consegui ter esta visão porque eu estava no meio. É importante compreender isso. Como é que esse cara sabe disso tudo? Como é que ele sabe o desenvolvimento do que ocorre? Gente, eu trabalhei dentro de uma empresa chamada 24 Option, onde a gente não poderia nem dizer qual era a empresa que a gente trabalhava, mas a gente fazia praticamente à mão, um estudo correlacionado para passar para os profissionais que iriam trabalhar com as automações. Então, desde já, te agradeço, amigo, aí, por mais uma vez ter convidado, fico à disposição a hora que você quiser, e a lógica do volume, só não estou no TikTok e no resto, pode colocar a lógica do volume que vocês encontrarão. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado, Eduardo. Foi muito bom conversar contigo, entender um pouco essa coisa da lógica do valor, essa coisa do HFT. Estou muito feliz porque o nosso bate-papo, em que pese que teve algumas pingadas na internet, mas eu acho que é normal. Enfim, sim, mas foi muito bom. Vamos voltar a falar de novo. Você já está convidado para voltar aqui no nosso programa
quando você quiser, as portas estão abertas a você. E quero agradecer também ao pessoal que acompanhou o programa, ao pessoal que está assistindo. Gente, deixa um like, comente, compartilhe e principalmente votem no meu podcast para o melhor podcast do Brasil. Beijos nos corações e até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau.